informações. E, enquanto a gente faz a transição aqui para São Caetano, antes, Júlia Micali, eu vou dar um ok aqui. Pode mostrar, por favor, só antes. Tem o aviso da manhã, o que vai acontecer na sessão da Câmara de São Caetano, que você já deve ter visto pelo Facebook, pelo WhatsApp, que amanhã é o dia da votação do PLIP, o Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Esse projeto que foi fruto de 15 mil assinaturas, moradores que se uniram, não por partido, não por ideologia, mas moradores que se reuniram porque tinham um ponto em comum. A convergência é justamente a contrariedade à taxa do lixo, a contrariedade a essa cobrança, que agora teve como, digamos, estopim a mudança, saiu do IPTU, do carnê do IPTU, foi para a conta de água, e aí tiveram casos em que a conta subiu de 27% até 270%. Vamos fazer a migração aqui. Obrigado, Júlia Micali, você acompanhando ao vivo a nossa transição aqui no estúdio, para a gente falar de Caetano, e vou interagir aqui, pessoal, Moacir Rubira, vereador, aliás, todos os vereadores. Quem quiser colocar aqui a posição sobre como vai votar amanhã o projeto, o espaço está aberto aqui. Os vereadores vão ser contrários à isenção, vão ser favoráveis à isenção. Os vereadores aqui com espaço, como de costume, aberto. Tereza Marano, obrigado. O Irineu Chacon, reclamando lá da representatividade em São Bernardo. Lau Almeida, eu citei. Bruno Araújo, Francisco Miranda. Donizete Braga, ex-prefeito de Mauá, obrigado. Nilson Fênix, o João Batista, eu citei. O Fernandes Lopo, o Nilton de Mauá, Geraldo Gasparotto, Maria Souza, Mônica Carvalho, Evelyn Lopes, Marcos Vinícius também já citei, obrigado. Quem mais aqui conosco? Walter Schulz, eu citei. Elisete Maria de Santos, obrigado. Gilberto Santos também, obrigado. O Gustavo Silva Alves, quem mais está aqui conosco? Pádua Tortorello, Jorge Salgado, ambos de São Caetano. Jorge Noguchi, taxa do lixo um roubo. Toda a manifestação aqui, Margarete Silva, o Jorge mandando uma boa noite aqui, a Renata, quem mais? Matilde Colonhese, obrigado, Maria Helena Comini, a Eunice Guimarães, fora a taxa do lixo em São Caetano, o Ostáquio Azevedo, também parabenizando aqui pelo trabalho, obrigado, Malmaldo Gars, Marco Antônio Soares, Kelly SV, o Evilárcio Bezerro, Paulo Sérgio Neves Dias, todo mundo ligadinho aqui conosco para a participação. Primeiro quero cumprimentá-lo, Diego Schulz, aí não é representante, é integrante desse movimento que eu falei, que se caracteriza justamente pela ausência de liderança e por ausência de ideologia partidária. Tem gente que é filiado, tem gente que não é filiado, o único ponto em comum é justamente a mobilização, fruto da indignação da taxa do lixo. Diego, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, boa noite a todos web telespectadores. Queria agradecer ao convite, e parabenizar também pelo programa e desejar sucesso aí aqui no Repórter Diário. Te acompanho aí há muito tempo, né? E a gente estava até conversando no começo aqui, quando as pessoas até falam sobre questão de partidarismo, ou sei lá o quê, em relação à taxa do lixo, tentam diminuir o movimento. Tá uma prova aqui, a gente nunca encheu o saco do Leandro para estar aqui. É o contrário, o Leandro que vem atrás da gente, a gente, não, estou trabalhando, não dá tempo, não pode ir outro, a gente... Não tem aquela coisa, aquela vaidade de querer aparecer, de querer estar junto. Mas nós consideramos importante que o movimento tenha voz também, né? Aproveite o canal. Então a gente tenta se revezar e tenta participar. E eu quero agradecer ao convite. Perfeito, obrigado, Diego. Marta Berdius também aqui conosco. Aliás, a Marta que também está no dia a dia do movimento, integra esse movimento, ajuda a fazer aí ao diálogo com os moradores, panfletando. E é isso justamente, aqui sem tomar qualquer tipo de partido, e não é esse o objetivo, eu quero mais uma vez lamentar, porque a gente não consegue trazer os dois lados aqui, porque o Rodrigo Toscano já não falava antes. Agora que ele foi denunciado na esteira aí dessa operação que colocou o prefeito de São Caetano, o vice, a chapa do PSDB, na esteira do crime eleitoral, e o Rodrigo Toscano era o tesoureiro da campanha do PSDB, ou responsável pela finança, agora mesmo que o Rodrigo Toscano, infelizmente, não vai falar sobre esse assunto, que seria extremamente importante. O prefeito Aurico também não se posiciona sobre o assunto, aliás, a única posição ou declaração que ele deu ao longo de 6 meses foi que o movimento era minoritário, que eram cerca de 50, 100 pessoas do PSOL que estavam no movimento. E a própria durabilidade desse movimento mostra que foi um erro de avaliação inicial do prefeito.
prefeito. O movimento dura 6 meses, tem gente do PSOL, tem gente que não tem partido nenhum, tem gente de outros partidos, o que une é justamente isso. E eu disse isso desde a época da TV Grande ABC. O fato de alguém ser filiado a partido não impede, não está proibido de reclamar, até porque é morador, cidadão e contribuinte da mesma forma. Mas então lamentar essa ausência do outro lado. O que a gente tem de informação extraoficial é que a prefeitura vai no intuito de querer dar uma resposta ao movimento, mandar um projeto à Câmara, incluindo mais 2 entre as 7 faixas já existentes no estudo da FIP, no intuito de reduzir ainda alguns dos danos provocados a vários moradores da cidade de São Caetano. Marta, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro, eu que agradeço. Boa noite a todos. E é um privilégio estar aqui, né, para falar justamente sobre essa questão que vem aí prejudicando e incomodando muito os munícipes, né? Eu, como munícipe, como você falou, é um movimento apartidário, então é um movimento que nasceu da indignação dos munícipes em função dos aumentos que vieram com esse novo cálculo, né? E com o prejuízo que a gente sentiu, principalmente da associação dessa nova taxa com a conta d'água. Né? Então, tem vários fatores aí que contribuíram para uma indignação geral. O movimento vem crescendo, a gente tem ido para as ruas panfletar, chamar a população e a gente percebe nas pessoas a indignação por conta dessa cobrança. E Marta, Diego, é isso que chama a atenção, conversando com muita gente, inclusive tive a possibilidade de participar em São Caetano no final de semana, fui na feira do Bairro Olímpico nesse domingo, aliás, abraço a todos os feirantes, todo o pessoal que nos recebeu aí, quero também aproveitar e mandar um abraço ao sindicato aqui de Santo André, o Sindax, pessoal dos agentes comunitários aí, dos agentes da saúde, obrigado pela acolhida, mas em São Caetano o pessoal entrou em pauta o assunto que o grupo colocou. Independentemente de ser favorável, contrário, ou de não ter um aprofundamento maior, o assunto entrou em pauta. E eu ouvi de muita gente falando exatamente isso. Hoje, esses movimentos cada vez mais repercutidos, ele tem essa característica de não ter uma liderança, de não ter um partido por trás. Quem não viu toda a repercussão da greve dos caminhoneiros? Não tinha nenhum partido político por trás, não tinha uma liderança, tanto que o governo teve que dialogar com vários grupos aí para tentar chegar a um... E todo mundo viu o resultado que deu. Como é que foram esses 6 meses, em especial, Marta? Qual foi o maior desafio para recolher as assinaturas numa cidade com as características de São Caetano, com a dificuldade de falar do dia a dia, as pessoas muitas vezes não estão preocupadas, saem de casa cedo, trabalham em outro município, voltam para dormir. Como é que vocês conseguiram, em 2 meses, 15 mil assinaturas mobilizadas para esse tema? Na verdade, eu acho que teve muito da questão de trazer para a população algumas informações que nunca haviam sido consideradas, né? Então, por exemplo, muita gente talvez não tenha percebido o impacto disso na conta, porque paga por débito automático, seja lá por maneira que for, e daí passou a perceber o que estava de fato acontecendo, né? Então, houve um aumento significativo, muita gente passou a se dar conta desse aumento significativo e de como isso foi empurrado. Então, a partir de dezembro foi sancionada uma lei. Não houve, em momento algum, um diálogo, uma participação da sociedade no sentido de vamos estabelecer um critério para fazer essa cobrança, se ela se fizer necessária, né? Não houve isso. Vocês detectaram isso? As pessoas sempre pagaram, mas não se davam conta que pagavam, porque a taxa do lixo ela vinha embutida no IPTU. Sim. Então a pessoa olhava o IPTU, mas não conseguia detectar ali o que era a parcela ou qual era a parcela da taxa do lixo. Embora em São Caetano a cobrança exista desde 1977. Acredito que sim. Muita gente não se deu conta disso e muita gente, inclusive, que era isenta de IPTU, passou a ser brindada com essa taxa agora na conta d'água. Diego, qual foi o maior desafio para recolher as assinaturas e dialogar com os moradores de São Caetano? Olha, sinceramente, não teve... O desafio não foi tão grande, na verdade, justamente porque a Marta falou. Nós tínhamos um potencial que era o nosso senso de cidadania, nós tínhamos uma causa. E o que potencializou, né, o que fez com que disseminasse pela cidade, foi a questão da continha de água chegar na caixa do correio das pessoas. Um mês, no outro mês, a pessoa está vendo que... E além do mais, agora, com a conta a água, a tarifa da água em si também aumentou. Entendeu? Quando era no IPTU, a pessoa já estava acostumada a pagar. Também não considero correto, porque assim, eu acho que, por exemplo, na questão do... Quando foi decidido, que a Marta entrou, eu achei interessante a gente falar sobre isso,
Porque o IPTU para a gente não é tão transparente. Como que é calculado o IPTU? Nós pagamos hoje, eu não conheço outros planetas, mas no planeta Terra eu acho que é um dos mais caros que tem no planeta Terra. E a cidade toda é asfaltada, saneamento básico. Inclusive, até geraram um conteúdo sobre isso esses dias, que falaram que a cidade está entre as primeiras de saneamento básico, Exatamente. etc. O próprio Então, governo divulgou isso. se não tem que fazer tanto investimento nessas áreas, por que é tão caro tanto a água, o IPTU, a coleta do lixo, etc. Tal? Eu acho que quando veio para a conta d'água, aí que o bicho pegou. Né? Ainda mais com o agravante de se você não pagar a conta d'água com a taxa do lixo, você corre o risco de ter sua água cortada. Inclusive, nós estamos entrando no mês 7 e até o momento não foi desmembrado a taxa do lixo da conta d'água. Nem isso Mesmo foi com a cumprido. recomendação da Justiça. Então, nem isso foi cumprido. Então, o que a gente quer é que haja uma audiência pública, primeiramente, o fim da taxa. Né? Nós recebemos uma crítica recentemente, eu vi numa entrevista, eu não gosto de citar nome de ninguém. Mas fica à vontade. Não gosto porque eu não quero fazer propaganda de ninguém. Os caras não merecem. Mesmo que seja negativa, não merece. Não merece nem que fale o nome das pessoas. Falando que a nossa PLIP, para quem não sabe, o projeto de lei de iniciativa popular, que vai ser votado amanhã às 5h30 na sessão da Câmara, era um pedido muito radical. Nós éramos radicais, que a gente quer a extinção da taxa, que isso é muito radicalismo. Radicalismo, para mim, é você, próximo ao Natal, fazer uma sessão extraordinária e votar uma taxa absurda dessa, uma taxa abusiva, imoral, na conta de água das pessoas, sem ter uma audiência pública, sem ter um estudo sobre... por exemplo, eles citam que precisa aumentar a arrecadação. Né? Eles passaram para a FIP fazer o estudo, como seria feito... Né, e definiram 7 faixas. 62 milhões, né, aproximadamente, que é 61 e 200, alguma coisa assim. 62, vamos arredondar para 62 a Marta milhões. até falava lá fora, além da metragem, da localização também levada em conta. Pô, você vai dar uma canetada dessa na cidade, você vai passar para 62 milhões. É muito fácil você falar sobre gestão, sendo que você não olha para dentro e fala, mas quanto que a gente está produzindo de lixo? Exatamente. Então, essa é uma outra questão que eu acho que essa gestão peca demais. Então, assim, é a falta de informação. Então, foi estabelecido que você vai pagar uma taxa. E você está pagando o quê? Quanto custa esse serviço? Onde está essa informação? Não existe. Eu procurei, a não ser que eu não tenha procurado direito, mas eu procurei no portal da transparência e não tive acesso a essa informação. O portal da transparência tem tudo, menos transparência. Mas não é só... Porque tem vários itens que a gente procura lá e não encontra no portal. Então, se estabelece uma taxa, empurra-se uma lei, compra-se, só que assim, eu sou obrigada a pagar uma coisa que eu não sei o que eu estou pagando. A questão, e não é só essa, tem uma coisa um pouco mais ampla que a gente já vem falando também, que é a questão mesmo da própria da questão do meio ambiente, questão ambiental, de lixo, de coleta de reciclável, fazer uma ampliação, um estudo, trocar ideias sobre isso. Quanto a gente produzir, será que a gente consegue reduzir o nosso lixo? Um incentivo com as escolas, então, falar de incentivar a educação ambiental, aumentar a reciclagem, o conceito. Não se percebe nenhuma campanha ou programa educativo no sentido de atender os objetivos das políticas estadual e nacional de resíduos, que é justamente não gerar ou minimizar a geração, ou gerar coisas que possam ser reaproveitadas ou reusadas e depois recicladas. Então, o que se foca é na destinação do lixo ou dos rejeitos, né, que é aquilo que não se tem mais como aproveitar, e a reciclagem, que são duas coisas que envolvem basicamente a coleta, o transporte e a gente tem falado tanto, Diego, também, que o movimento ele não tem finalidade eleitoral. Sim. É um movimento movido aí pelos moradores, é um movimento que não tem liderança e tem vários integrantes. E é a pergunta que também muita gente faz. Se a taxa existe desde 77, por que agora está pedindo a extinção e não foi pedido nenhuma vez anteriormente? Ou se não, as outras vezes tentou, mas não ganhou a mobilização e não ganhou o corpo que se tem agora? Não, falando sobre o momento atual, é só recapitular, é simples, o aumento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou arredondar um número que eu não sei os quebradinhos certo, em casa era R$700, a gente somando aí os 12 meses. Hoje está quase 1.900. Além do aumento, esse aumento estratosférico, não sei que palavra que eu uso para isso, mas, além disso, tem essa questão de vincular a conta de água.
Então você já amarra o cidadão a ter que pagar a taxa do lixo. Ele não tem nem como, de repente, se apertou aqui aquele mês, ele não tem água cortada. Tem água cortada. Então, são dois agravantes. Você aumentar, você não fala sobre como diminuir o lixo. Exatamente. Entendeu? Não existe uma política direcionada para isso. Foi uma coisa muito, assim, a gente esperava muito mais de uma gestão, né, municipal. Eu esperava muito mais E do não que houve isso. diálogo em momento algum, né? Em momento algum a população. Não, e se tiver, você vai falar de audiência pública, se tiver, é quarta-feira, 10 horas da manhã. Como você quer que a população vai quarta-feira, 10 horas da manhã, na Câmara Municipal, para ouvir a Secretaria da Fazenda ou para ouvir a saúde? Vamos ampliar aqui para todas as audiências públicas que tem na cidade de todas as áreas. Não tem um incentivo para a participação popular. Muito pelo contrário, né? Falta muito disso na cidade. Falta muito a participação. Como é que você quer? Falando em participação popular, vamos atualizar aqui com o pessoal, ó. Tereza Marano, Marcos Costa, obrigado. Ronaldo Pipe também nos acompanhando. Jairo Mascaro, Marli Provenzano, o Walter eu citei aqui. Joaquim Dantas, boa noite, Leandro. Boa noite, Marta Diego, Antônio Ferreira, Solange Melo. Quem mais aqui conosco? O Tiago Rocha, que está aqui nos bastidores. Luiz de Deus Tavares, Silvana Mack, Zé Ricardo Montandon, falando que o conjunto dos radialistas de bairro de São José é contra a taxa de lixo. Ele coloca até aqui taxa de luxo. Joaquim Dantas, o Diego Chus, grande cara que briga por São Caetano, está aqui elogiando o trabalho, Diego. Obrigado, Jairo. Tereza, obrigado a todos que aceitaram o meu convite para compartilhar a entrevista. Obrigado, Tereza. O pessoal se mobilizando aí em São Caetano. A Elaine mandando os parabéns também. Selma Belém. Eunice Guimarães, vereador... Não a taxa do lixo, porque entrou na justiça alegando ilegalidade e a prova... imperfeito. Acho que a Eunice está citando aqui o Caio Funac, que foi o vereador que postou no Facebook que em 2015, se não me falha a memória, conseguiu na justiça o não pagamento da taxa e foi um dos que votou favorável. Inclusive, nós o indagamos sobre isso e ele disse que mudou a legislação e que agora a cobrança é permitida até por conta de uma súmula vinculante. Foi eleito pelo Partido Ecológico Nacional. Falamos de ecologia agora, meio ambiente. Isso. Jairo Mascaro, o problema não é a taxa do lixo está na conta de água e esgoto, e sim um aumento abusivo. Quem mais? Caio Carvalho, obrigado. Zé Ricardo, eu citei aqui. Elisete Sanches também dando parabéns aqui aos dois, ao Diego, à Marta. A Mônica Carvalho também dando boa noite. Wellington Rodrigues, Pedro Umbelino, Roberto Marins Palácio, a Zenaide Alves, obrigado. Joaquim Dantas, o pequeno gigante acordou. Prefeito, você não acreditou em nós munícipes. Achou que em 2 meses a população ia esquecer e agora tem que voltar atrás. Elisete Santos, São Caetano tem o 8º maior do país, é a menor cidade do Grande ABC e tem a Câmara Municipal mais cara. A Maurílio Oliveira Leme, Leandro, esse garoto que você trouxe hoje é fera, obrigado. Vanderlei Joeli, o pessoal, todo mundo aqui nos acompanhando, quem que eu não citei mais aqui que está participando? Geraldo Gasparotto, Leandro, o movimento contra a taxa até antes do PLIP foi individual, quem entrou na justiça ganhou a causa, procede isso? Sim. Tem algumas causas. Estão ganhando na justiça? Sim. O Amaurílio, se a sua casa for roubada pelos mesmos ladrões várias vezes e você não representar, isso não quer dizer que o bandido ganhou o direito adquirido. O pessoal tá bravo aqui. César de São Caetano, obrigado, meu amigo César. Eli Almeida, Márcio de Souza, lá da cidade de Mauá, secretário, obrigado, Márcio. Eduardo Chus, Eli Almeida, Francisca Lima, quem mais? A Maria de Jânia dos Santos, Valquíria Félix, o Mário Yoshioka, prefeito, vice-prefeito, vereadores, subestimando a inteligência dos munícipes. E é sobre isso que eu quero tocar num assunto também, porque lamentavelmente na semana passada a gente teve aquele episódio na Câmara Municipal, um morador, um munícipe chegou a ser retirado e com razão da Câmara, porque a gente fala aqui, todo mundo que vai à Câmara e ofende tem que ser retirado da Câmara. O movimento ganhou a notoriedade que tem hoje, porque sempre foi um movimento pacífico. Você pode discordar, divergir da ideia, mas eles têm feito da melhor forma possível. Manifestações, protestos da forma contundente, sem pancadaria, sem violência, sem insultos. Agora, quando você xinga, seja quem for, você tem que ser retirado da Câmara. E quem for amanhã à Câmara de São Caetano, no espírito de xingar, seja o servidor da Câmara, seja o vereador, o presidente ou qualquer morador que pense diferente, nem vá à Câmara. Perfeito. A Câmara não tem que ser isso. Agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se vale para o morador, vale para o vereador e, em especial, para o presidente da Câmara, Pio Melo, que não pode jamais
fazer o que fez na sessão da terça-feira passada. E o que eu estou falando aqui, eu falei para ele no WhatsApp, tanto que ele assumiu o compromisso de amanhã se retratar diante dos moradores e dos vereadores na Câmara Municipal. O presidente não pode falar nunca nenhuma palavra diferente. Se um morador ele xinga, ele é retirado do plenário. E o vereador e o presidente, quando ofendem, o que acontece com eles? Eles são retirados do plenário? Então, a gente tem que ter respeito e ser cobrado respeito de todos os lados. Quem for para xingar tem que ser retirado. Mas o vereador também, que é um exemplo na casa, representante público, não pode fazer da mesma forma. E é isso que eu pergunto, Diego, Marta, como é que está sendo preparado o pessoal para ir à Câmara amanhã, o diálogo? Semana passada a gente teve isso, é natural. Tem gente que defende o governo, tem gente que defende a taxa. O espaço republicano e democrático é aceitável. O que não pode também é quem querer defender o prefeito ou o governo deixar o espaço de trabalho ou horário de trabalho do expediente e a Câmara Municipal. Depois do expediente, sem problema algum. Se quiser encher a Câmara e defender a taxa e defender a Eurico, o espaço é razoável. Quem chega primeiro vai ocupar o espaço. Agora, da parte de vocês que estão indo há tanto tempo na Câmara, como é que vocês estão movimentando e mobilizando o pessoal? A orientação geral é justamente essa, porque é fato que vai haver tentativa de provocação, vai haver, talvez, insultos meio velados aí, né? Mas a questão é que a gente não pode se deixar levar por isso. O nosso objetivo é muito claro, né? Nós estamos tentando combater essa taxa do lixo. Para isso, estamos contando aí com a votação favorável dessa PLIP, né, desse PLIP, e a ideia é que justamente as pessoas cheguem lá com esse objetivo de acompanhar a votação. Não é de ofender, não é de brigar, não é de xingar, não é de expor ninguém ou ofender pessoalmente ninguém. Então, a nossa orientação, nós conversamos com vários munícipes, né? E, como você falou desde o início, o movimento é pacífico. Nós não queremos briga, a gente não quer agressão, a gente não quer nada disso. A gente quer que essa taxa seja revogada. Só. Diego. Não, é uma coisa até que a gente não precisava nem falar, na verdade, né? Eu acho que todos ali são movidos por senso de cidadania. Até uma recomendação que eu faço às pessoas que estão interessadas que a PLIP seja aprovada, que ela seja votada, porque, assim, é um detalhe. A PLIP, depois que ela foi protocolada, ela teve um prazo para passar pelas comissões e chegar para a votação. Nós estamos aí nos acréscimos do segundo tempo para ela ser votada. Está no limite do prazo de ela ser colocada para votação. Nesse período, foi aprovado o dia de fulano, o dia de ciclano, o dia de não sei o quê, sessão solene, sei lá, um monte de coisa, rapidinho aprovaram, teve sessão extraordinária. Aí, inclusive, quando ela foi aprovada em sessão extraordinária, foi rapidinho, né? Agora a PLIP está demorando. Então, assim, não vamos atrapalhar a sessão. Não é a ideia essa. A ideia é que seja colocada para votação. E que seja, de fato, votada, né? Não vamos fazer com que a sessão seja interrompida. E lembrando, entendeu? Aqui, o Carlos Carvalho já coloca esse chamativo aqui na nossa transmissão, no espaço aqui embaixo dos comentários. A PLIP, ou o PLIP, ele precisa ser votado em 2 votações. Exato. Então, amanhã, inclusive, vai ter sessão extraordinária em São Caetano para acontecer aí a deliberação. Isso é praxe, é ritual da Câmara, a votação em 2 momentos lá na cidade. Mas o que a gente quer deixar claro é isso. Você vai à Câmara amanhã, defende a taxa do lixo, ou você vai à Câmara, é contra a taxa do lixo, todo mundo tem espaço, e a democracia prevê isso, de exercer a sua opinião e o contraditório. Só não vá, independentemente da sua posição, munido de sentimento que não seja democrático. For lá para xingar, for lá para ofender, for lá para tumultuar, não vai. Fique em casa assistindo, a sessão transmite ao vivo. Aliás, a gente torce para que amanhã não dê problema na internet da Câmara e não aconteça o que aconteceu na terça-feira passada, que a gente sempre elogia a vanguarda da Câmara de São Caetano, no intuito de ser a única Câmara que transmite ao vivo as sessões todas as terças-feiras, e é isso que a gente julga ser importante. Para quem não consegue estar lá às 5h30, consegue acompanhar para e passo, ou em tempo real, ou depois das discussões. Então, a gente torce para que amanhã a internet esteja exatamente pronta e restabelecida para a transmissão ao vivo, e nós, do Repórter Diário, também vamos fazer a transmissão ao vivo no horário da sessão. Mas da nossa parte aqui,
Queremos agradecer Diego, a Marta. Diego, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, por falar mais desse movimento, apresentar o dia a dia da sociedade. Repito aqui, deixo registrado mais uma vez, lamentar a ausência por parte do outro lado, do ponto da Prefeitura, do SAESA, sobre esse assunto, que lamentavelmente não aconteceu, nem por nota, nem por qualquer outro tipo de situação. Diego, obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço. Eu não sei mais o que falar, a gente já brigou bastante, foram 6 meses aí. Eu nunca vi uma coisa tão bonita acontecer na cidade. Tanta gente unida, assim. Só esperar acontecer. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Morador de que bairro, Diego? Bairro Oswaldo Cruz. Oswaldo O Cruz. Correio diz que é Santa Paula, mas eu falo que é Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, É tá uma certo. briga eu e o Correio. Tá certo. Marta, morador de que bairro? Jardim São Caetano. Jardim São Caetano. Obrigado também pela gentileza da entrevista. À vontade para as considerações finais. Novamente, eu agradeço você pela oportunidade da gente estar aqui para falar o que, de fato, o nosso movimento pretende, né? Qual é o foco, qual é o nosso objetivo, né? E trazer para a população, talvez, um pouco mais de informação, que no dia a dia não dá tempo, enfim. Fique à vontade, Marta. Ó, isso é ao vivo. Fique à vontade. E convocar todo mundo para que participe amanhã, para que realmente as 14 mil assinaturas, ou 15 mil, ou seja lá quantas forem, porque 15 mil foram válidas, né? E que essas pessoas, de fato, mostrem como estão indignadas e procurem, dessa maneira, sensibilizar os governadores para que votem a nosso favor, para a eliminação dessa taxa. Perfeito.